Meu filho tem bronquite asmática, já fiz de tudo e não curou. O médico falou com o tempo, cura sozinho. Até agora nada, está em crise direto. Mesmo no calor ele fica com crise. Não sei mais o que fazer, só Deus para curar ele. Deus ele cura, tá? Eu acredito na providência divina. Papai do céu está sempre olhando pela gente. Mas o que você tem que entender é o seguinte: esse próprio Deus que nós acreditamos, ele tem uma coerência nessa realidade. Ou seja, nós vivemos numa estrutura material, né? E essa estrutura material, ela tem uma coerência, ela tem suas leis próprias, entende? Aí não querendo falar muito de religião, mas falando um pouquinho, se você olhar nas próprias escrituras sagradas, na Bíblia, na Torá e outras escrituras sagradas tradicionais, você vai ver que a interação dos seres celestes, muitas das vezes, a grande maioria das vezes, ela se dá respeitando a coerência da existência que nós vivemos. Tá? Então, por acaso, os anjos vestem roupas, usam sandálias eles vêm muitas das vezes em máquinas, isso está em Jeremias, livro de Jeremias. Ou seja, tem uma coerência para respeitar as leis físicas desse local. Seu filho está com uma asma, sim, Deus pode fazer milagre? Sim, mas o milagre não é algo que é feito toda hora, né? Não é o procedimento que é feito toda hora. Ele pode ser feito, sim. Então, entenda isso, tá? Deus ele tem essa coerência e as leis desse mundo precisam ser respeitadas, até porque foi a própria criação dele esse mundo. Ok, Luci? Mas seu filho pode ficar boa da asma, sim. Eu acho que você tem que realmente, talvez, conversar com outro colega, pedir uma outra opinião, ou fazer aquilo que o colega que ele atendeu, fazer da forma como ele fez, como ele prescreveu, como ele lhe orientou, porque a asma é uma doença que tem várias manifestações. É uma doença difícil de tratamento realmente. Mas quando bem conduzida, o paciente praticamente fica se sentindo curado. Eu não posso dizer que existe cura para asma, mas o controle da asma é uma realidade e tem gente que vive anos e anos e anos com asma. Eu mesmo tenho uma avó que é asmática desde criança e tem 93 anos. E a asma controlada, 93 anos. E está seguindo para os 100. Tenho certeza que ela vai chegar aos 100. Então, seu caso, Luci, não perca as esperanças. Eu acho que você tem que realmente buscar o milagre que Deus já fez, que é aqui nessa terra. Ou seja, respeitar a coerência da existência que nós vivemos. E você vai, através dessa coerência, encontrar uma solução. Deus pode curar ele? Sim. Eu acredito nisso. Eu tenho fé nisso, que ele possa curar ele, sim. Mas tente tudo que está ao nosso dispor e ao nosso alcance. E tem muita coisa boa, muito desenvolvimento de tecnologia nova e que certamente você vai ser atendido em relação a isso, tá bom? A asma tem tratamento, tem controle, a grande maioria dos pacientes fica controlada, quando não são com remédios mais simples, são com remédios mais complexos, mas praticamente todos aqueles que procuram um projeto ficam controlados da asma brônquica quando tratam direitinho, quando seguem direitinho a orientação do médico. Lembrando que você precisa iniciar o tratamento e sempre fazer o acompanhamento, o follow-up, com as espirometrias, se for realmente um caso de asma. A espirometria seriada vai mostrar a evolução do tratamento do paciente e vai fazer com que ele use o mínimo de medicação possível. Tá? Você sempre começa com a medicação para melhorar bastante o quadro clínico dele, mas a medicação para asma, principalmente o broncodilatador, ele leva a um fenômeno chamado taquifilaxia. O que significa isso? O pulmão acostuma com o remédio. Então você vai fazendo a medicação, o broncodilatador principalmente. Se você fizer muito tempo, os receptores para esse broncodilatador acabam diminuindo em quantidade e afinidade. Então acaba que a mesma dose que você dava anteriormente não responde. Então qual é a nossa dica? Inicia o tratamento, vai acompanhando com a espirometria, se houver melhora, aí o médico vai saber fazer isso, ele vai retirar aos poucos o broncodilatador, isso com o decorrer do tratamento, até ele encontrar a dose mínima e eficaz possível para o tratamento da asma. Tá bom? Então essa é a nossa orientação, ficamos à disposição, lembrando que não perca a fé. A fé é uma coisa que nós precisamos
sempre ter, mas a gente tem que colocar os pingos nos is, porque senão a gente acaba perdendo realmente a fé, tá? E não fique desesperada. Tem muita coisa para fazer pelo seu filho ainda, tá bom? Um abraço para você, Lúcia. Um abraço, obrigado.